O que é mais difícil de passar para as pessoas? Ou qual o erro mais fácil, mais comum que as pessoas cometem quando vão entrar nesse mercado, né? E querem investir? Acho que é a ganância, né? A ganância? Eu acho que é que a por isso que elas vão para essas pirâmides, Exato. essas coisas? O que acontece? O brasileiro, pela falta da educação financeira, e é isso que eu falo, o brasileiro já deveria receber educação financeira na escola, porque a criança ela já deveria sair da escola, do colegial ali, entendendo como cuidar do dinheiro e entendendo até o que é empreender, né? Como montar uma empresinha, dava para fazer isso, mas, enfim... Eu acho que o Tarcísio tinha essa ideia de fazer em São Paulo, não sei se ele já fez ou não, eu tinha visto uma matéria na internet. Mas o que acontece, o Ceará? A ganância, ela te leva à ruína. E no mercado financeiro isso é fácil, né? Então, o que eu diria? Às vezes o cara chega ali com 50 anos, nunca investiu. Pô, ele quer recuperar o tempo perdido. Tô dando um exemplo, tá? E aí ele não quer começar a investir ali num CDB, porque ele fala, pô, mas aí eu vou ganhar 12, 13% ao ano, descontar da inflação, né? Vai dar menos. Poxa, eu vou pra criptomoeda. Eu adoro o Bitcoin, né? Mas... sabendo que é uma moeda volátil, né? Eu tenho até 5% do meu patrimônio, tá? Eu estudo e entendo. O cara, às vezes, ele entra numa pirâmide, o cara fala assim, pô, eu vou te pagar 5% ao mês. Isso não existe. Você tem que desconfiar. Quando a rentabilidade é demais, o santo desconfia. A gente viu agora recentemente o Banco Master, que quebrou, o presidente do Banco Master tá preso, né? E aí a gente não vai entrar numa questão política aqui, mas o Banco Master oferecia CDBs pagando 19% ao ano, enquanto a média do mercado era 14%. Porra, por que um banco está oferecendo 19% e a média do mercado total oferece 14%? Tem alguma coisa de errado. Isso acontece praticamente toda semana, você vê isso tanto no Fantástico quanto lá na Record, enfim, nos programas nos jornalísticos, né, da vida, e as pessoas ainda caem. Sim. Mas por que elas caem nesses fake news da vida? É muito ganância, né? A gente fala, é muito triste. Eu costumo falar nos meus canais. Todos os dias eu vou falar sobre isso com vocês, pessoal. Não caiam em rentabilidade garantida de 10% ao ano. Isso não existe. 10% ao mês. Ao mês, perdão. Porque se existisse, todo mundo estaria ali. Então, o que acontece? Chega alguém bem vestida, né? Um homem... Olha, coloca seu dinheiro aqui, a gente vai fazer, vai acontecer, você vai ganhar. E o brasileiro, ele não tem essa educação financeira. O brasileiro, ele é muito sonhador. Sonhar é muito bom, mas você tem que ter os pés no chão. E aí, o que acontece? A pessoa cai. Aí a amiga cai, porque você indica lá pro amigo, ou pro familiar, ou pro outro, aí vai se indicando, e vai todo mundo caindo. Eu conheço amigos que já perderam R$1 milhão em pirâmide. R$1 milhão. E aí parece que é um jogo, um vício, né, cara? Porque o cara perdeu, o cara já tendo conhecimento do que é o dinheiro, do que é a educação financeira, aquela máxima de dinheiro não aguenta desaforo, e o cara ainda cai numa dessa. Exatamente. Tem algum segredo para você manter uma disciplina financeira? Eu costumo falar, assim, o que é disciplina, né, para o pessoal que tá aqui? É você fazer aquilo que você muitas vezes não gosta de fazer, mas você vai ter que fazer, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de ir na academia, mas você vai para academia porque é necessário. Então, por exemplo, uma dica que eu dou para os meus alunos. Antes de você pagar o seu salário, né, perdão, as suas contas, você tem um boleto, que é um boleto imaginário. Esse boleto é aquele boleto que você vai investir. Então, ele é um boleto imaginário. Ah, o meu boleto imaginário aqui é de R$50, R$100. Esse é o primeiro boleto que eu vou pagar. Então, para você conseguir fazer isso, e foi o que o André falou, você precisa ter disciplina. Você precisa, não, eu vou cortar a minha viagem lá do mês, às vezes, ou a minha pizza toda semana. Vai. É sacrificante? É. Mas faz parte de você ter disciplina, faz parte de, no futuro, na sua aposentadoria, você não depender de um INSS, você não ser um idoso que fica na pobreza, entendeu? Então, o sacrifício existe, a disciplina existe, mas vai valer muito a pena no futuro. Muito legal. Eu estou aqui prestando muita atenção e vou tirar uma dúvida, acho que de muita gente que está assistindo e ouvindo. Por exemplo, vocês já erraram investindo? Eu gostaria de saber se vocês podem falar sobre isso aqui para as pessoas não irem por esse caminho, e sim só no caminho que está dando certo. Já erraram? Como é que deram a volta por cima? Perderam dinheiro? E quanto perderam? Eu já errei feio. Por exemplo, quando eu juntei meu primeiro R$1 milhão, eu tinha um gerente, não são todos, tá, pessoal, que fique claro aqui, porque às vezes tem gerentes muito bons,
E o que aconteceu? Eu coloquei numa previdência. A previdência é ruim? Não. Tem previdências boas, com uma boa rentabilidade, a gente tem que observar as taxas, etc. O que eu fiz? Eu coloquei 1 milhão nessa previdência só. E aí, nesse dia, eu cheguei pro André e falei, André, eu coloquei esse 1 milhão, foi o meu primeiro 1 milhão, tal, eu coloquei nessa previdência. Ele quase caiu da cadeira. Falou, não tô acreditando, você colocou 1 milhão nessa previdência. E hoje, mais uma dica para quem tá ouvindo, pessoal, vocês têm todo o direito de ler a lâmina daquela previdência e perguntar qual que é a taxa que tem aqui de administração, quanto é que rende. E se não estiver bem, você pode sim portabilizar esse fundo de previdência para outro melhor, sendo gratuito. Então as pessoas às vezes falam assim, poxa, Carol, caí num fundo de previdência que não é bom. Então vamos portabilizar. Vai lá para o seu assessor ou para o seu agente e fala, eu quero portabilizar. E isso é gratuito. E muitas pessoas não sabem. Então esse foi um erro brutal meu. É a preguiça de ler o contrato, né? Tem gente que não lê. E comigo foi um erro brutal no meu início lá no meu primeiro 1 milhão. E aí o André quase caiu da cadeira. Por quê? Muitos assessores, às vezes, de corretoras e tudo mais, nem sempre são bem intencionados. Eles estão pensando, às vezes, no próprio bolso. Ou no próprio banco. Exatamente. A gente subirem de cargo ali, serem promovidos, né? Isso. Exato. Então ele pode te indicar algum produto e você não tem conhecimento, que às vezes não é um produto interessante para você. No caso da Carol, a Previdência é um instrumento muito interessante. Só que a Carol, ela tinha, 95% do patrimônio dela, alguns milhões, tudo em Previdência. Então, o que acontece? Na época, o gestor que estava acompanhando ela não ajudou ela a diversificar o patrimônio dela em outros produtos. Como eu disse, no Brasil a gente tem uma variedade. Não, concentrou tudo ali. Por quê? Porque na época a gente sabe, Previdência dava uma boa comissão para gerente de banco e tudo mais. Mas a Previdência é um bom produto, só que ela concentrou. No meu caso, em 2020 nós tivemos a pandemia, né? E eu era um cara muito arrojado. E eu posicionei muito do meu dinheiro só em ações aqui no Brasil. Então, quando veio a pandemia, a bolsa ela despencou, né? E aí eu via meu patrimônio cair assim bruscamente, né? E a gente não sabia, né? Não era uma crise econômica, era algo, uma doença, era um vírus, a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo. Eu falei, cara, ferrou, né? Mas enfim, ali eu comecei a entender, eu falei, não, isso aí uma hora vai ter que acabar, não é possível. Ou vai todo mundo morrer, ou uma hora vai todo mundo voltar e essa bolsa vai voltar. E aí na época eu continuei colocando mais dinheiro, mas o que acontece? Eu entendi que eu estava muito desbalanceado. E aí, naquela época a gente viu o dólar disparar. E eu falei, poxa, eu tinha muito pouco dinheiro nos Estados Unidos. Ali eu entendi que eu precisava equilibrar mais. Aí eu comecei a jogar mais dinheiro para fora, dolarizar mais o meu patrimônio. Por quê? Quando a gente tem uma crise interna aqui no Brasil muito grande, a tendência é do dólar se valorizar frente ao real. E aí você tem um equilíbrio. Poxa, se o Brasil inteiro, se meus investimentos no Brasil começarem a cair, eu tô com grana nos Estados Unidos, o dólar vai subir e aí eu vou ter um equilíbrio, né? Então, foi nisso. Aí eu comecei a ajustar. Mas foi mais isso, assim, um investimento... Você chegou a perder quanto? Você lembra, mais ou menos? Eu não cheguei a perder porque eu não liquidei, eu não vendi. Tá. Mas mais de Deixou de ganhar. Não, assim, foi para baixo mais de R$500 mil em, 60 dias. Meu patrimônio era bastante para mim naquela época. E eu também, por exemplo, ações da Magazine Luiza. Tava numa época que tava no hype, né? Subindo pra caramba. Foguete Magazine Luiza. E eu cegamente, mesmo tendo conhecimento do que eu tava fazendo, eu não comecei a observar o mercado mudando. Poxa, Mercado Livre tá chegando, a Amazon tá chegando. iFood. A Magazine Luiza tá começando a ter problemas aqui com a concorrência, o lucro dela já era super apertado, porque imagine você que a Magazine Luiza, ela vende esse copo, mas esse copo também é vendido pelo Mercado Livre, também é vendido pela Amazon, também é vendido pela Casas Bahia. O que muda? O frete, a entrega rápida. Perfeito. Porque o preço, ele não consegue ter muita diferença de um para o outro. E a margem delas é muito pequenininha, né? Elas ganham muito pouco para vender copo, então ela tem que vender muito copo. E aí eu fiquei cego nisso. A Magazine Luiza despencou ali, eu perdi uma grana, assim, sei lá, na época eu devia ter uns 40 mil reais de Magazine Luiza, fui para 12, assim, um curto prazo.